Rapaziada, o último que sair fecha a porta, hein? É o que tá acontecendo com o Coringão, rapaziada. Vocês viram aí essa semana aí que geral tá metendo o pé. As pessoas técnicas do Augusto Melo, tá todo mundo vazando, tá todo mundo indo embora. Mas é isso, mano. É o que assim. O que eu tenho pra falar hoje? É justamente sobre essa questão, manos. O Augusto Melo, infelizmente, ele tá conseguindo a premiação, ele vai conseguir a pachorra, a façanha de se tornar um presidente pior que o Duílio Monteiro Alves. Eu pensava que assim, quando o Duílio foi eleito, eu acho que foi um dos meus primeiros vídeos aqui, foi bem quando eu comecei o canal, que eu falei justamente sobre o caso das eleições. Que quando o Duílio fosse eleito, o Corinthians ele ia se destruir. Ele ia se acabar. E é o que aconteceu. O cara simplesmente não conseguiu montar um time forte. Patrocinadores pagavam mixarias pro Corinthians, como ainda pagam, né? Muitos acordos que o Corinthians ainda tem, muitos contratos, foi por causa do Duílio. E ele conseguiu ser um dos piores presidentes da história do Corinthians. Um dos piores. Aí chega 2023, né? Todo aquele bagulho de eleição, André Negão, Augusto Melo. Aí a gente para pra analisar e fala assim, porra, de um lado a gente tem um dos fantoches do André Sanches, assim como o Duílio era. Do outro lado a gente tem o Augusto Melo, que ninguém sabe quem é, ninguém conhece, mas vamos dar um voto de confiança pro cara. Até aí, ok. No começo, quando ele foi eleito, quando ele foi empossado, no ano passado, o que a gente falava? Pode ser que o Augusto ele faça algumas cagadas, dá alguns tropeços, que é normal para alguém que nunca foi presidente de clube nenhum, que nunca teve essa experiência. Uma coisa é você gerir uma empresa, outra coisa é você gerir um clube de futebol do tamanho do Corinthians. Até aí, ok. Aí teve todo aquele caso da Vai de Bet, tal, que pode, assim, a gente suponhávamos que o Corinthians seria uma possível vítima. Que a Vai de Bet simplesmente usou o Corinthians de bode expiatório por uma possível lavagem de dinheiro. Porque pra quem não sabe, como que funciona a lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é quando você pega um dinheiro que é ilegal, né, do tráfico de drogas, alguma coisa assim, e coloca alguma coisa que é legal. Um comércio, uma empresa, enfim. É assim que funciona. Até aí, ok. Até aí tá de boa. Todo mundo pensava que o Corinthians era uma possível vítima, que a Vai de Bet deu um puta golpe no Corinthians, que o Caçundé lá com não sei quem, com o Sérgio Moura, fez um monte de cagada. Só que aí começa aqueles rumores, não, porque o Corinthians tá envolvido, o Sérgio Moura tá envolvido e blá blá blá. Até aí, tudo bem, tá tudo certo. Aí do nada o Sérgio Moura sai fora, o diretor jurídico sai fora, o Augusto Melo promete, não, porque vamos contratar um CEO, vamos colocar um cara pra tomar conta. O Corinthians precisava de um cara pra tomar conta do clube ali, de toda a administração do clube. E o Augusto Melo só ia ser o fantoche que ia aparecer pra coletiva de imprensa e assinar. Mas por trás ali, ele não ia fazer nada. Nos bastidores, teoricamente falando, esse era o mundo ideal. Como assim, como vários outros clubes funcionam. Até aí, mano, de boa. Só que aí começa presepada de venda de jogador. Aí começa escândalo da base. Aí o Rosala sai fora, que é o diretor financeiro. O diretor de jurídico sai fora. Aí vem outro, depois sai fora. Então calma aí. E o que isso se prova? Que o Augusto Melo infelizmente não serve. Ele tá fazendo cagada e assim, ele tá pensando só no rabo dele. Ninguém pensa no bem do Corinthians ali, mano. Tá provado. O Augusto Melo se provou, ele mostrou, ele escancarou. Porque até uns anos atrás, os bastidores do Corinthians ficavam totalmente no sigilo. Era tipo o conclave lá da eleição do Papa. Fecha as portas ali do Parque São Jorge e ninguém sabe o que acontece. Por muitos anos foi assim. Só que hoje não dá mais. Hoje a mídia tá em cima, aí tem o meu timão, tem não sei o quê. Então tá todo mundo em cima. E uma hora alguém vai acabar descobrindo alguma merda. Aí o Rosala vem e fala... Ele é demitido. Aí ele fala que o Marcelinho Mariano ia na sala dele pagar conta, mandava pagar conta que não era pra pagar.
Então, como assim? Aonde que a gente vai dar credibilidade para um presidente, sendo que o diretor financeiro não consegue ter autonomia para trabalhar? Ou até mesmo o CEO. Porque o Fred Luz falou, lá dentro é uma bagunça, eu não consigo trabalhar. Por isso que ele pegou e saiu fora. Por isso que as coisas não funcionam. Aí todo mundo fala, não, mas vamos virar SAF, vamos fazer isso aqui. Ok, rapaziada, vamos virar SAF. Aí hoje eu não vou nem falar aqui não, porque eu já fiz outro vídeo aqui falando a mesma coisa. Então o que eu acho, mano? A gente tem que se unir, mano. Todos os canais, todos os portais de Corinthians e cair em cima. E, mano, sem vaidade, pelo bem do Corinthians. Porra, tem vários canais grandes, várias pessoas influenciadoras, mano, que tem voz. Só que por que ninguém faz isso, rapaziada? Porque ninguém quer perder a credencial de imprensa, ninguém quer perder o acesso à Neoquímica Arena por camarote sem pagar nada. Ninguém quer não poder ir no CT numa entrevista coletiva. Por isso que eu lembro que em 2006, quando o Corinthians foi eliminado, acho que pelo River da Libertadores, o Pacaembu desabou, mano. O Corinthians foi eliminado, o Pacaembu desabou. Todo mundo foi cobrar. Todo mundo caiu em cima, mano. A torcida acabou com o alambrado do Pacaembu e todo mundo queria invadir o campo pra pegar esses caras. E é isso que a gente tem que fazer. Não só com a diretoria, mas também com os jogadores, mano. Falta mais cobrança, falta mais empenho em estar ali, fiscalizar, assim, ó, não deixar os caras respirarem. Porque senão as coisas não vão mudar. As coisas não vão funcionar. Toda vez a mesma coisa. O Corinthians vai ter uma fase ruim, demite técnico, aí embala com uma sequência de vitórias e pra geral tá tudo bem, mas não tá, porra. Não tá, rapaziada. A gente tem que cobrar esses caras, a gente tem que estar em cima desses caras. Principalmente na parte do Parque São Jorge do clube, pra mudar esse estatuto. Porque senão vai ficar sempre o mesmo ciclo. Os mesmos dinossauros. André Sanches, Augusto Melo, Duílio, André Negão. E vai ficar sempre nesse mesmo ciclo. Então o principal hoje, o Corinthians precisa de uma reforma estatutária. Que vai chegar e mudar as coisas. O fiel torcedor ter direito a voto. O tempo de cargo no conselho para você ser presidente. O tempo mínimo de cargo, porque hoje em dia, se não me engano, acho que é 2 ou 3 anos de conselho para você se candidatar ou para você ser sócio, alguma coisa assim. Eu acho que para você de sócio para ser conselheiro, acho que você tem que ter no mínimo, acho que 3 ou 4 anos de associado, alguma coisa assim. Então, tem que mudar isso aí, tem que mudar esse estatuto. Porque senão, rapaziada, o Corinthians não vai pra frente, mano. A gente vai ficar sempre nesse mesmo ciclo. E as coisas não vão funcionar. Olha o exemplo do Flamengo, mano. Vamos olhar sempre o exemplo do Flamengo. A gente não tem que olhar com inveja. O Flamengo mostrou o caminho. É assim que se faz. O Corinthians tem que fazer a mesma coisa. Pegar todas as lições, tudo que o Flamengo passou, porque vamos olhar pra 13 anos atrás, 10 anos atrás, há 20 anos atrás, né? 15 anos atrás, vamos colocar assim. O Flamengo brigava pra não cair. O Flamengo não era a potência que é hoje. Não era. Só que eles mostraram um caminho, vamos fazer isso aqui, não vamos ganhar título, mas vamos arrumando a nossa casinha até as coisas ficarem bem. Aí quando a grana tiver um pouco mais estabilizada, a gente investe num time forte, a gente ganha competição e o dinheiro dessa premiação, a gente vai e compra mais jogadores. A gente só reforça o time. É o famoso círculo virtuoso. É assim que as coisas funcionam. Não adianta, não, o Memphis ganha muito, não tá jogando porra nenhuma, vamos mandar embora. Aí fica toda hora. Aí manda técnico embora, manda jogador embora e ele fica sempre nessa. As coisas não funcionam assim, mano. O Flamengo mostrou o caminho. Só que o Corinthians também tem que querer. As pessoas lá dentro tem que querer também. Então, eu acredito que assim, o caminho pro Corinthians sair dessa lama é uma reforma geral do estatuto. Colocar o fiel torcedor pra votar,
diminuir todos os tempos lá pra eleição, todas aquelas burocracias. Montar um time decentemente pra não ficar na degola sempre. Um time que consiga competir com os maiores minimamente, né? Um futebol minimamente decente. E com o dinheiro que vai entrar de verba, a gente vai no ciclo virtuoso. Porra, ganhamos o Paulista. Vamos focar agora na Sul-Americana. A gente tem que ganhar, porque é um título que a gente não tem e também é um título que vai dar dinheiro, mano. É pouquinho, mas dá dinheiro. Não vai ser igual o Brasileirão ou a Libertadores, mas dá dinheiro. Tem a Copa do Brasil também. Então, são esses passos que a gente precisa. Eu posso estar falando besteira aqui? Eu posso estar no fantástico mundo de Bob? Sim, pra caralho, mano. Mas assim, é o caminho. O caminho é esse. O Flamengo mostrou o caminho, rapaziada. É só olhar o Flamengo, mano. O Flamengo hoje tem um dos melhores times do Brasil. Um dos melhores times do Brasil. Isso não é de agora, faz tempo. Desde 2019. Porra, ganhou 2 Libertadores. Ganhou dois Brasileirão, né? Seguido um do outro. Ganhou um monte de Carioca. Ganhou Supercopa do Brasil. Tá sempre lá em cima na tabela. Porra, vou invejar os caras. O meu sonho é o Corinthians ser igual ao Flamengo, porra. E o Flamengo tem uma torcida, uma massa que é gigantesca, assim como o Corinthians também tem. Se o Corinthians souber usar o seu valor pra torcida, se o clube e torcida fazer isso aqui, ó, e todo mundo largar a sua vaidade pelo bem do Corinthians, as coisas vão funcionar. Só que ninguém quer. Ninguém quer perder as mamatas que tem lá dentro, que tem por aí. Então é isso. Deixa o likezão pra fortalecer o trampo. Comentaram aí embaixo com a opinião de vocês. Compartilha pra todo mundo pra chegar no máximo de pessoas possíveis. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência, pela paciência. Forte abraço. Tamo junto. É nóis. E vai, Corinthians.